vamos dar continuidade à resolução de questões com a questão 9. Enem PPL 2015. Um gel vaginal poderá ser um recurso para as mulheres na prevenção contra a AIDS. Esse produto tem como princípio ativo um composto que inibe a transcriptase reversa viral. Essa ação inibidora é importante, pois a referida enzima... Então, antes da gente responder as questões, vamos a algumas informações importantes. A transcriptase reversa é uma enzima encontrada no vírus cujo material genético é o RNA, também chamado de retrovírus. Essa enzima faz uma transcrição reversa, produzindo uma molécula de DNA a partir do seu RNA. Então, olhando para o quadro, podemos ver a seguinte situação. Normalmente, o DNA é a molécula responsável pela produção do RNA, correto? Então, essa transcrição é a transcrição normal que acontece em todos os organismos vivos, com exceção dos vírus que fazem o contrário, que se tem essa substância, que seria a enzima transcriptase reversa. Então, essa transcriptase reversa, ela faz o quê? Ela atua produzindo DNA a partir de RNA. Depois de produzido, ele passa a fazer uma transcrição normal, produzindo RNA e, em seguida, produzindo as proteínas virais. Então, a AIDS é um exemplo o vírus HIV, ele é um exemplo de vírus que possui RNA na sua composição genética, porém, possui a transcriptase reversa, que é a enzima que faz esse procedimento. Dando continuidade aí à explicação, é exatamente devido ao fato dessa enzima agir de modo reverso que certos vírus, como o HIV, entre outros, são chamados de retrovírus. Esses vírus injetam em seu material genético na célula hospedeira através da ajuda da enzima em questão. Utilizam os nucleotídeos presentes no citoplasma da célula para montar uma fita de DNA usando de base o seu material genético, que seria a fita de RNA. Deste modo, o maquinário da célula hospedeira irá reconhecer a fita de DNA que acabará de ser produzida, como não sendo estranha e, consequentemente, não a destruirá. Já a molécula de RNA do vírus será destruída pela enzima RNA, vou até anotar aqui, RNase H, por meio do processo de hidrólise. O gel vaginal contendo um princípio ativo que inibe a atividade da enzima transcriptase reversa presente no vírus HIV, causador da AIDS, pode interromper o curso da infecção. O princípio ativo impede a formação do DNA viral, a partir do molde de RNA transportado pelo vírus para o interior dos linfócitos CD4 humanos. Então, vendo as questões, vamos à leitura. Letra A. Corta a dupla hélice do DNA produzindo um molde para o RNA viral? Olha, esse quesito ele é falso. A molécula responsável por cortar DNA são as enzimas de restrição. Elas são enzimas existentes em bactérias que têm a capacidade de cortar a dupla hélice da molécula de DNA em pontos específicos, sendo por isso chamada de tesouras moleculares. Então, esse quesito ele é falso. Letra B. Produz moléculas de DNA viral que vão infectar células sadias. Quesito também falso, pois o intuito de se criar o DNA é para se produzir RNA viral e não o próprio DNA, não produzir DNA viral, não, é para produzir RNA viral. A questão ela fala aí, né? Produzir molécula de DNA viral? Falso. Letra C. Polimeriza moléculas de DNA tendo como molde o RNA viral. Opa, quesito verdadeiro. Letra C, verdadeiro. Como já citado anteriormente, lembre que polimerizar significa transformar moléculas menores, chamadas de monômeros, em moléculas maiores, chamadas de polímero. Lá no volume 1, tem uma explicação mais sucinta sobre a diferença entre monômeros e polímeros, mas o que eu posso complementar é que os monômeros são pequenas partes, pequenas estruturas que, em conjunto, formam os polímeros. Então, isso aqui é um monômero e o conjunto deles a gente chama de polímero. Um exemplo de polímero e monômero,
orgânico seria o quê? As próprias proteínas. As proteínas, elas são compostas por diversos o quê? Aminoácidos. Então, vários aminoácidos formam as proteínas. Então, cada aminoácido a gente chama de quê? De monômero. E o conjunto desses aminoácidos a gente chama de quê? De proteínas, que seriam quem? Os polímeros. Tudo certo? Então, letra C é a resposta correta. Polimeriza a molécula, ou seja, forma uma molécula grande, né, que seria o DNA, tendo como molde o RNA viral. Letra D. Promove a entrada do vírus da AIDS no linfócito T. Esse quesito ele é falso, pois o promotor de entrada do vírus na célula é o envelope viral da glicoproteína. Vou botar lá, eu vou mostrar lá no quadro branco. Então tá aqui, ó. A entrada do vírus na célula é o envelope viral que seriam formados por glicoproteínas. Tá aqui, ó. Então essa estrutura ela vai facilitar, vai permitir esse envelope dela a entrada do vírus, né, na estrutura, no corpo lá da célula. Certo? Então, o envelope viral é uma bicamada lipídica com proteínas, geralmente chamadas de glicoproteínas. A membrana é adquirida da célula hospedeira infectada no momento da saída da partícula viral desta. Então, o que vai permitir seria esse complexo de glicoproteínas que vai contribuir para a entrada do vírus. Tudo certo? Muito bem. Então, a letra D é falsa. Vamos voltar lá no quesito para a gente ler. Letra E. Sintetiza os nucleotídeos que compõem o DNA viral. Olha, esse quesito ele também é falso. Quando falamos em nucleotídeos, devemos lembrar que são compostos por uma base nitrogenada, um grupo fosfato e uma ribose ou desoxirribose. O quesito está errado, pois a enzima não faz esse procedimento. Lembre-se que ela utiliza o RNA viral como molde para produzir molécula de DNA, tá? Então, esse quesito é falso. Resposta correta, letra C.